Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse webinar. Essa é apenas uma das conversas idealizadas pela Penso Tecnologia para você que está enjoado, saturado de tanto falar da Copa do Mundo, do Neymar, e também para você que está pensando em como melhorar a comunicação via e-mail da sua empresa, em como trazer e levar para a sua equipe soluções de mensagens que são mais ágeis, confiáveis, seguras e móveis. O meu nome é Douglas Cavalcante e hoje nós vamos conversar sobre conhecendo a interface e o painel administrativo do Zimbra. Sintam-se à vontade para colocarem as suas dúvidas aqui abaixo, nos comentários. O meu amigo Thiago, ele vai, dentro do possível, responder as dúvidas de vocês e também algumas perguntas que nós estamos recebendo já há algum tempo por e-mail, elas vão ser respondidas no final desse webinar. Além disso, também, eu vou deixar o meu e-mail e meu contato aqui no final dos slides, para, se vocês desejarem, falarem diretamente comigo sobre qualquer um dos assuntos que foi mencionados aqui no slide. E se vocês tiverem dúvidas gerais sobre também a gerência do painel, ou qualquer outra dúvida relacionada ao Zimbra. Na segunda-feira, o nosso diretor, o Thiago, ele fez uma comparação bastante interessante entre as tantas opções de plataforma de e-mail atuais. Ontem, na terça-feira, o especialista Zimbra, Charles, nos mostrou as novidades da versão 8.8 do Zimbra. E como eu já mencionei hoje, nós falaremos mais sobre o painel administrativo. Mas primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Douglas Cavalcante, como eu já disse, eu estou aqui na Penso Tecnologia desde 2009. Eu sou um dos responsáveis, um dos coordenadores de projetos nesses últimos anos. Nós realizamos muitos projetos desse tipo, né, da migração entre e-mails de múltiplas plataformas diferentes. Isso ele foi muito enriquecedor para a gente desenvolver métodos e também nossos processos de migração de todo um ecossistema, né, de e-mails que uma empresa tem para uma plataforma de e-mail Zimbra ou até mesmo para outras plataformas de e-mail que nós pegamos aqui. Inclusive, se aprofundando mais nesse assunto, o assunto projeto de migração de e-mail, né, o Fernando Lima ele vai falar aí nas próximas palestras e vai explicar com mais detalhes como que funciona um projeto de migração de e-mail para o ambiente Zimbra. Então, vamos começar aqui. Primeiro, quais são os nossos objetivos? Nosso primeiro objetivo é conhecer os principais recursos do painel de gerência do Zimbra. Abrindo um parênteses aqui, né? Durante a migração de um e-mail de uma empresa para o Zimbra, né? Durante essa migração, há uma etapa muito importante que é capacitar a equipe de TI interna do cliente para suportar e gerenciar o novo ambiente. Então, nós vamos lá, realizamos um treinamento com a equipe interna. Esse treinamento, claro que é totalmente adaptado para os recursos que a empresa contratou e vai utilizar na ferramenta. E é muito importante porque a equipe interna ela precisa conhecer bem a ferramenta, porque isso vai fazer ela ganhar muito tempo e mais agilidade, autonomia no suporte para os usuários. O Zimbra e o painel dele é um assunto muito amplo, né? Complexo até. Seria necessário aqui várias horas para a gente falar de todos os recursos disponíveis no painel, na plataforma. Então, esse webinar é, na verdade, uma coleção das principais dúvidas que nós pegamos durante vários treinamentos que nós já realizamos. E também vamos aqui destacar os pontos que as pessoas mais utilizam dentro do painel. Um outro objetivo do webinar é entender alguns conceitos do ambiente Zimbra. Isso é justamente importante para a gente conseguir entender os recursos, ou entender todos os recursos da plataforma. E por fim, nós vamos abordar algumas dúvidas comuns dos usuários, né, de quem vai efetivamente utilizar o e-mail Zimbra. Para ficar mais simples da gente explanar, primeiro nós vamos fazer um resumo total do painel, entrando aqui em alguns tópicos, alguns pontos interessantes, e vamos também, no final, utilizar as perguntas comuns dos usuários. Então vamos lá, né? Começando. Esse aqui é o painel do Zimbra, né? E primeiro você pode me perguntar se ele tem alguma lógica. Sim, ele tem uma lógica.
o painel está dividido, em resumo, sobre qual é o seu objetivo. Então, o que você quer fazer? Aqui no lado esquerdo nós temos as opções principais, né? Baseadas no que você pode fazer. Então, se você quiser monitorar, você obviamente vai na seção monitorar. E assim por diante. Você pode gerenciar, configurar esse ambiente, você pode utilizar alguma ferramenta de migração, ou você pode realizar buscas gerais, né? Primeiro, em ferramentas de configuração, ferramentas e migração, né, nós teremos uma série de ferramentas para os administradores migrarem do seu ambiente atual de e-mail para o Zimbra. E também ferramentas para os usuários finais executarem importações nesse novo ambiente ou algum tipo de atividade. E em busca, você pode localizar e procurar qualquer uma das funções presentes nas outras categorias. Então, tipo, se você não lembra onde está alguma função, onde está alguma configuração, você pode procurar aqui. Nesse webinar, nós vamos ver principalmente as três categorias, as três primeiras categorias, que é monitorar, gerenciar e configurar. Então, vamos começar primeiro em monitorar. Então, em monitorar, nós temos opções muito importantes para o administrador do ambiente. Esse monitoramento ele vai auxiliar muito o administrador a encontrar e resolver rapidamente problemas. Então, a primeira seção, status do servidor, que é essa aqui que já abre, a gente consegue ver a saúde do servidor, principalmente os serviços que estão sendo executados. E se você tiver vários servidores, você vai ver aqui a saúde de todos esses servidores. Então, um exemplo, se um usuário ele informa que ele não está conseguindo enviar ou receber algum e-mail, você olhando diretamente aqui no status do servidor, se você, por exemplo, validar que o serviço MTA ele não está funcionando, isso vai significar que o seu agente de transporte de e-mail, né, que é o que MTA significa, Mail Transport Agent, ele não está funcionando. E, consequentemente, você provavelmente encontrou aqui o motivo desse problema. Então, assim, de maneira geral, esse painel monitorar ele facilita muito a vida do administrador para resolver os problemas. Vamos continuar aqui. Nós temos três opções também bastante interessantes e legais aqui para serem verificadas, né? Que é o contador de mensagens, o volume de mensagens e também em atividade spam ou antivírus, né? Tanto em contador quanto em volume de mensagens, ele vai mostrar gráficos das últimas 48 horas, dos últimos 30 dias, 60 dias e até do último ano, relacionado à quantidade de mensagens que está entrando no seu ambiente. E a mesma coisa também para volume de mensagens, né? Mesma coisa para volume de mensagens. Mas aqui, obviamente, os tamanhos, o quanto de tamanho essas mensagens está ocupando dentro do ambiente. E por fim, em anti-spam, você vai conseguir monitorar estatísticas de bloqueios de mensagens. Em filas de e-mail, também uma outra opção bastante importante para um administrador do ambiente Zimbra, você consegue visualizar em tempo real a entrada e saída das filas de mensagens. Então aqui tem as opções até mesmo para você remover da fila uma mensagem. Que aqui a gente está usando um ambiente de teste, né? Um ambiente que quase não entra muito e-mail, porque é um ambiente de teste. Então as mensagens elas aparecem aqui nesse campo e você pode selecioná-las e reter a mensagem, né? Ou seja, não entregar essa mensagem para o seu destinatário. Você pode apagar a mensagem, ou você pode enfileirar novamente. Se é uma mensagem que às vezes não foi entregue para o destinatário, você pode enfileirar para que essa mensagem seja entregue novamente. Então, como eu já disse, né, a seção monitorar ela é perfeita para você, um administrador do ambiente de e-mail, encontrar e solucionar problemas rapidamente, antes até mesmo que a situação fique mais grave. Então vamos para a próxima seção agora. Nós vamos na opção configurar. Primeiro, por último, a gente vai deixar gerenciar. Então, em configurar, a gente vai ter aqui bastante configurações, né? Nós não vamos passar por todos os detalhes, porque realmente são muitos, mas nós vamos apresentar aqui as principais funções e principais configurações. Assim que você entra em configurar,
nós entramos na seção de classe de serviço. E você pode se perguntar, né, o que é uma classe de serviço? No Zimbra, há uma configuração bastante interessante e prática para o administrador, que é a classe de serviço ou a COS, como nós chamamos, né? E é uma espécie de categorização dos e-mails, onde você pode criar uma COS e determinar quais recursos e configurações vão estar disponíveis. Depois disso, você pode atrelar a COS a qualquer domínio. E, consequentemente, todas as caixas desse domínio vão herdar as configurações que você utilizou na COS. Com isso, é muito prático e simples gerenciar os recursos que as caixas de correio vão utilizar. Vamos simular essa ação. Por exemplo, eu vou criar aqui uma COS chamada Basic. Então, eu venho aqui nessa engrenagem, clico em Novo, e vou criar aqui a COS chamada Basic. Certo? Lembrando que no Zimbra, os recursos, ou melhor, as opções que são obrigatórias vão aparecer aqui com esse asterisco vermelho. Então eu posso preencher só elas, a princípio, para já criar rápido. Aqui no caso, a gente está criando uma COS chamada Basic, como eu já disse, e nós vamos colocar o mínimo de recursos possíveis. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que essa COS ela vai servir para uma empresa que tem, sei lá, uns 5 mil, 10 mil funcionários. Então, por algum motivo, essa empresa ela quer, obviamente, ter o melhor custo-benefício possível pela quantidade de contas que ela tem. Então, vamos aqui em próximo. E em recursos, nós vamos desabilitar todos os recursos, exceto e-mail. Então, eu desabilito contatos, desabilito agendas, tarefas, porta-arquivos e preferências. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre cada um desses recursos. Eu vou em concluir agora, e aqui a COS Basic, que eu acabei de criar, ela aparece aqui no painel e na lista de classe de serviço. Se eu der 2 cliques em cima de Basic, me aparece aqui mais opções para gerenciar essa COS. Eu posso novamente vir aqui adicionar os recursos, né? Posso adicionar mais recursos. Também dá para alterar aqui configurações diversas. Tipo, eu posso obrigar o usuário a usar um tema específico. Né? Vamos supor que a empresa tem alguma cor padrão. Eu venho aqui e falo que todo mundo aqui é obrigado a usar essa cor aqui, que é o céu. Então, todo mundo que faz parte dessa COS, ela vai usar esse tema. Também consigo definir outras opções, tipo, se o usuário vai ou não vai usar atalhos de teclado dentro do webmail, qual vai ser o número máximo de item que vai ser exibido. Tudo isso fica aqui dentro da configuração da COS. Então, nós podemos resumir COS, né, como um conjunto de políticas e regras que eu vou aplicar em um domínio e, consequentemente, isso vai ser aplicado também para as contas de e-mail. Certo, nós já criamos aqui a nossa COS, então agora a gente vai criar um domínio. Eu não vou salvar aqui as alterações que eu fiz, vou deixar a COS como básica, e agora nós vamos criar um domínio. Então vamos em domínio, certo? Vamos novamente na engrenagem, em novo, e eu vou criar aqui um domínio chamado Cavalcante, que para quem ainda não sabe, é o meu sobrenome. Então, novamente, né, os asteriscos vermelhos mostram quais são as opções obrigatórias. Aqui a gente não tem mais nenhuma, eu vou deixar tudo padrão, não vou me preocupar com isso. A outra opção obrigatória é que eu especificar qual é o servidor desse domínio. Marquei. Reparem que quando eu preenchi todos os campos obrigatórios, o botão concluir ele ficou habilitado. Então isso também é um indicativo de que já está tudo pronto para a gente criar aqui esse domínio, ou uma conta, o que quer que seja que nós estamos configurando. Então, clicando em concluir, o meu domínio ele já vai aparecer aqui na lista de domínios. Cavalcante, o primeiro domínio criado. Logo mais, nós vamos criar uma caixa de correio dentro desse domínio. Mas antes eu gostaria de concluir a explanação da seção de configurações, né? Vamos agora em servidores. Em servidores, nós vamos conseguir visualizar a lista de servidores que nós temos nesse ambiente. Aqui no caso nós só temos um, eu já disse que é um ambiente de teste, né?
Mas, por exemplo, se eu der 2 cliques em cima desse servidor, eu consigo gerenciar, alterar as opções desse servidor, consigo vir aqui em serviços, por exemplo, e selecionar quais as funções que esse servidor vai se realizar, né? Então a gente tem aqui algumas funções, tipo AuDAP, que é a função de autenticação, MTA, como eu já disse, que é a função de mail transport, né? Uma função que executa o transporte de mensagens, é ele que sabe os endereçamentos e que faz todo esse trâmite de transporte. A gente tem também aqui as opções tipo de anti-spam, antivírus, de logger, ou seja, o servidor que vai armazenar os logs. Enfim, eu consigo selecionar as opções que um servidor vai ou não realizar. Obviamente, como eu já disse, nós só temos um servidor aqui nesse ambiente, por isso que ele executa todas as funções. Em configurações globais, é um local que tem bastante configuração, né? Então a gente só vai, obviamente, ir nas principais, né? São configurações que, obviamente, afetam todo o ambiente de e-mail. Então, por exemplo, se eu vim aqui em informações gerais, nós podemos alterar o nome do domínio padrão. Se eu for em anexos, eu vou poder adicionar alguma extensão de um arquivo que não vai ser aceito no Zimbra. Se eu for em MTA, eu posso escolher um relay externo, ou seja, um servidor de envio de e-mails externos para fazer o envio das minhas mensagens. E também dentro de MTA eu tenho mais configurações relacionadas ao transporte de mensagens de uma maneira geral. Em AS e AV, né, ou seja, anti-spam e antivírus, nós podemos selecionar qual vai ser o nível de criticidade adotado no nosso ambiente. E se eu for, por exemplo, aqui em outra opção interessante, em proxy, eu posso escolher as portas do meu protocolo POP, do protocolo IMAP, SMTP. Posso escolher as portas que os clientes vão se comunicar. Por exemplo, vocês estão vendo aqui na tela que o IMAP aqui está funcionando na porta 143, o IMAP seguro na 993. E nós estamos aqui autorizando uma autenticação simples dentro do IMAP. Também fazendo aqui modo de logon não criptografado com TLS. Então aqui em proxy você consegue fazer esse tipo de configuração. E tem aqui também outras configurações bem interessantes aqui dentro desse configurações globais, né? Vamos voltar agora para configurações, para configurar, na verdade, e vamos falar de Zinlet, né? Nós não iremos instalar nenhum Zinlet, mas é interessante vocês entenderem o que é o conceito de Zinlet. Então, os Zinlets são ferramentas. Nós podemos chamar eles até mesmo de plugins, que você instala no seu ambiente Zimbra, e aqui dentro tem todo um universo de Zinlets disponíveis. Você pode, por exemplo, adicionar um Zinlet para ter um chat dentro do webmail, embora eu acho que isso até vem meio que integrado, mas você também pode, por exemplo, instalar um Zinlet dentro do webmail para conseguir abrir e editar documento do Word, do Excel, por exemplo. Você pode, se você quiser desejar desenvolver alguma aplicação para rodar como se fosse um Zinlet dentro do Zimbra. Vou dar um exemplo. Você pode fazer uma integração de um sistema. Um outro exemplo é um caso que a gente passou recentemente, né? Na verdade, até alguns anos atrás, uma empresa do governo, ela pediu no edital que nós disponibilizássemos dentro do webmail deles um mecanismo para que eles pudessem realizar videoconferência dentro do webmail. E nós, isso obviamente não é uma ferramenta nativa, mas nós utilizamos um Zinlet para entregar esse recurso para o nosso cliente. E até hoje funciona muito bem, todos os usuários deles usam unicamente o webmail e eles usam bastante o serviço de videoconferência dentro do próprio navegador. Bom, já passamos então pela seção de monitoramento, pela seção de configuração, né? Lógico, de forma resumida. E agora a gente vai na seção de gerenciar. Com certeza, essa é a seção mais utilizada dentro do painel. Geralmente, todas as outras seções, todas as configurações, nós da Penso já entregamos tudo pronto e configurado para o administrador como ele pediu. Então, em resumo, ele só vai usar a parte de gerenciar.
Então, primeiro, assim que você entra em gerenciar, você visualiza as contas, né? Então, aqui a gente tem a lista de contas. Obviamente, você consegue fazer uma busca para facilitar, para você encontrar as contas. E se você clicar com o botão direito em cima de qualquer conta, por exemplo, eu vou clicar em cima dessa, você tem aqui algumas opções. Em apagar, obviamente, você vai apagar a conta, vai remover ela. Editar a conta, que a gente já vai verificar isso com mais detalhes daqui a pouco. Você pode alterar a senha, é claro, visualizar o e-mail, sim. Então, o administrador, e apenas o administrador, ele consegue abrir o webmail do usuário apenas clicando nesse botão. Como eu disse, essa função ela é delegada apenas para os administradores maiores, né? Você pode tranquilamente desabilitar isso para sua equipe de TI. Em novo, nós podemos criar uma nova conta de e-mail. Em invalidar sessões, é uma opção bem interessante. Essa opção ela vai desconectar qualquer sessão existente dessa conta de usuário com o Zimbra. Então, se essa conta tiver, por exemplo, conectada no webmail, ela é imediatamente desconectada. Em buscar e-mail, você pode buscar mensagens mesmo dentro dessa caixa de correio. É possível você alterar os filtros para buscar mensagens em todas as caixas de correio do seu ambiente, ou selecionar apenas algumas mensagens para serem as origens dessa busca. É bem interessante para procurar mensagens que às vezes os usuários perderam, não sabem onde está. E em restaurar, você pode também fazer a restauração aqui dessa conta, né? Vamos primeiro em editar. Então, em editar, a gente consegue verificar aqui as opções da caixa de correio, né, obviamente. E reparem aqui, ó, que eu tenho aqui classe de serviço, né? Vocês devem lembrar que a classe de serviço é a COS. Eu posso tirar aqui essa opção de automático. Nesse momento, a COS que essa conta está utilizando, ou seja, o conjunto de regras, recursos e políticas que essa conta está utilizando, são as regras impostas pelo domínio, né? Pelo domínio. Então eu desmarco aqui a opção automático e vou colocar aqui a COS Basic, por exemplo, e é a COS que a gente criou. E se eu clico em salvar, obviamente essa conta já vai automaticamente pegar aí essas opções, né? Dentro da caixa de correio, eu consigo vir aqui em nomes alternativos e adicionar aqui nomes alternativos a essa caixa, ou seja, são endereços de e-mail secundários que podem estar dentro aqui dessa caixa de correio, né? Ou seja, uma caixa de correio apenas, mas que ela vai responder para vários endereços de e-mail diferentes. Em encaminhando, eu posso fazer um encaminhamento, ou seja, as mensagens que caírem dentro dessa caixa vão ser direcionadas para outro local. Tem os temas aqui também, os inlets que essa caixa pode estar utilizando e assim por diante. Todas essas configurações por padrão, como eu já disse, elas herdam as configurações da COS, né? Mas eu queria mostrar aqui agora um outro recurso, né? Nós vamos voltar aqui às opções da caixa, vamos usar essa caixa mesmo, admin test, e vamos em restore. Então nós vamos ter aqui a tela de boas-vindas do assistente, né, de restauração. E se você clica em próximo, você tem aqui duas opções, né? A opção de restauração Undelete e também a opção Restore on New Account. Então, se você for na primeira opção, né, você vai restaurar todos os elementos apagados em determinado período de tempo. Então, por exemplo, você consegue recuperar todos os itens de e-mails que foram excluídos em determinado período e esses e-mails vão ser recuperados numa pasta própria que fica dentro da sua caixa de correio. Ou você pode, se você quiser, né, recuperar todo o conteúdo da sua caixa de correio, exatamente como ela era no momento do backup, e recuperar esse conteúdo criando uma nova caixa de correio que você vai configurar aqui. Então a gente vai clicar na primeira opção, que é mais simples, vamos clicar em próximo. Aqui eu vou escolher o período em que eu vou recuperar os itens, então eu vou pegar aqui tipo daqui uns meses atrás até hoje. E clicando em próximo, eu vou ter o resumo da operação e eu posso adicionar aqui um endereço de e-mail para ser notificado quando essa operação finalizar. Então, o que eu estou fazendo aqui?
Repetindo, né? Eu estou colocando essa caixa de correio para sofrer uma restauração desse período de todos os itens de e-mail que foram excluídos dessa caixa de correio dentro desse período. E quando finalizar essa recuperação, o meu e-mail vai ser notificado, né? Basta eu clicar aqui em concluir e aí a operação vai ser colocada na fila e vai ser emitida uma notificação para mim assim que isso já tiver concluído. Opa, meu celular aqui já até vibrou aqui, chegando a notificação. Agora nós vamos então criar uma nova caixa de correio, né? Então nós vamos voltar aqui para gerenciar, em contas, clicamos aqui na engrenagem e nós vamos em novo. Nós queremos criar uma conta dentro daquele domínio que nós criamos, né? Eu vou criar aqui a conta Douglas e o domínio é o domínio. Opa, peraí, eu acho que eu esqueci de um detalhe. Então, vamos lá, vamos voltar lá em configurar. Vamos dentro de domínios, vamos achar o domínio Cavalcante, que é o domínio que nós criamos antes. E o que eu não tinha colocado aqui? Eu tinha esquecido de colocar a COS padrão, a classe de serviço padrão. Então, vamos fazer isso agora. Então, a gente quer colocar a COS Basic. Selecionei ela e salvei. Essa COS Basic, relembrando, né, é a COS em que não há praticamente recurso nenhum, né? A gente deixou só o recurso de e-mail. Então, beleza, já configuramos aqui a COS Basic. Vamos agora em gerenciar. Eu vou fechar aqui de novo e abrir. Apareceu, deu um bug ali na tela. Beleza, sumiu o bug. Então agora vamos novamente lá em gerenciar, em contas. E nós queremos criar uma conta de e-mail dentro daquele domínio que nós criamos. Então, eu vou criar a conta Douglas, dentro do domínio Cavalcante, certo? Opção obrigatória aqui com asterisco vermelho, então estou colocando meu sobrenome novamente. Beleza, eu já posso concluir. Nesse caso aqui eu nem vou colocar uma senha, porque a gente não vai usar essa conta de verdade, né? Mas eu poderia criar aqui uma senha. Então eu já clico em concluir e a conta Douglas Cavalcante já está criada. Aqui, Douglas Cavalcante. Vamos abrir essa caixa de correio. O pop-up bloqueou. Vamos mostrar o pop-up. Vamos visualizar essa caixa de correio. E vocês podem observar o conteúdo dessa caixa, né? Obviamente ela não tem nenhum e-mail, essa conta acabou de ser criada, mas ela não tem nenhum recurso praticamente, né? Ela só tem esse recurso aqui de Drive, que é um Zinlet que a gente está testando, mas ela não tem nenhum dos outros recursos, né? Que a gente tem. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos habilitar esses recursos. Vamos aqui novamente na caixa do Douglas, vamos editar, vamos lá em recursos, reparem que está usando os mesmos recursos que nós tínhamos desligado, né, só os recursos que nós ligamos lá na classe de serviço, e eu vou aqui habilitar esses recursos, contato, agenda, tarefas, porta-arquivos e preferências. Repare que quando eu habilito esses recursos, né, aparece aqui essa tarja amarela na linha, informando justamente que é um recurso que ele não é herdado da COS padrão. Eu posso aqui restaurar o valor da COS, né, ou seja, voltar ao que é o original, voltar ao que deveria ser. Isso facilita também bastante a vida dos administradores. Eu vou clicar em salvar, vamos aqui na nossa aba, onde tem o webmail desse usuário novo que a gente acabou de criar, e a gente vai atualizar a página, e vocês reparam que aparecem aqui novamente todos os recursos dessa caixa de correio, né? Esses recursos, repito, não são recursos que são herdados da COS. O administrador, no meu caso eu fui lá e adicionei esses recursos manualmente para essa caixa de correio, né? Então agora eu tenho aqui os recursos de contatos, recurso de agenda, tarefas, também porta-arquivos, né? Que é uma espécie, como o nome diz, né? Você consegue fazer uploads de arquivos e baixar esses arquivos no ambiente.
Eu também tenho os inlets do Drive, que é um dos inlets que a gente está testando, não convém a gente mostrar. E também tem aqui preferências, onde o usuário pode editar as configurações da caixa de correio dele, né? E se você vir aqui em detalhes da caixa, você consegue tirar algumas opções de cada um desses recursos, né? Então, por exemplo, se você vir aqui em recursos, em resumos gerais, por exemplo, você pode tirar aqui a opção de alterar a senha desse usuário. Então, esse usuário não altera mais a senha. Você pode tirar a opção dele gerenciar os próprios inlets. Você pode falar que esse usuário ele não vai ter acesso à lista de endereços globais, enfim. Então, como vocês podem verificar, o ambiente ele fica totalmente gerenciável, né? Você consegue gerenciar nos mínimos detalhes a caixa de correio dos seus usuários. Mas nós não queremos isso, né? Vamos voltar então tudo para o COS padrão e vamos atualizar lá para vocês verem que aparece na hora, os recursos somem na hora da caixa de correio aqui. Então, atualizei, os recursos já sumiram aqui para o usuário. Legal. Agora vamos voltar então no nosso painel e vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Já passamos em contas, já falamos um pouco de nomes alternativos, né? Que está aqui a próxima opção. E agora a gente vai em lista de distribuição. Então, lista de distribuição, para algumas pessoas também são os chamados e os conhecidos grupos, é onde você vai poder criar suas listas, né, de distribuição. Então, para isso, a gente vai na engrenagem, aqui em cima, no lado direito, em novo, e vamos criar um grupo, chamado grupo, um grupo para aquele domínio lá que nós criamos, né, que é o domínio Cavalcante. Beleza? Eu já conseguiria concluir, mas eu quero adicionar algumas pessoas nesse grupo. Então eu vou pegar aqui uns e-mails que tem o meu nome, tem uns 3 aqui. Então eu vou adicionar, por exemplo, o Douglas @cavalcante, o Douglas.zimbra, o Douglas.z.teste. Isso tudo está dentro do meu servidor, tá? Mesmo sendo de domínios diferentes. Então eu vou adicionar os selecionados, eles vêm aqui para o lado esquerdo, dentro dos membros. E eu também daqui mesmo já consigo adicionar uma pessoa que está fora desse servidor. Então, eu estou adicionando o meu e-mail padrão aqui da empresa, decavalcante@pens.com.br, e vou adicionar isso aqui também. É bem mais simples do que eu já fiz administração do Exchange, né, por exemplo. E lá no Exchange você precisa criar um contato externo, depois ir lá na parte do AD, e depois adicionar esse contato externo dentro do grupo, então acaba sendo um pouco mais trabalhoso, né? E aqui rapidinho você coloca o domínio e já conclui. Então já temos aqui o nosso grupo criado, grupo@cavalcante.com.br. Você também consegue fazer a edição de algumas opções dentro desse grupo. Então, por exemplo, vindo aqui dentro dele, você vai editar o grupo desejado, né? Se você, por exemplo, for em propriedades, você consegue marcar se esse grupo vai ser, se as pessoas, né, podem entrar dentro desse grupo automaticamente, ou se não, se elas não podem entrar automaticamente, ou se existe um proprietário desse grupo para autorizar ou não autorizar que as pessoas entrem dentro desse grupo. Você pode desmarcar aqui a opção receber e-mail, né? Aí, obviamente, o grupo não vai receber e-mail, vai ser só um grupo informativo. Você pode pedir para esse grupo ser oculto da lista global de endereços, então se os usuários clicarem lá no botão para, eles não vão conseguir visualizar esse grupo, né? É um grupo oculto, é um grupo que só algumas pessoas podem saber que existe. Também outra opção aqui bem interessante é a de autoridade delegada. Então você pode, por exemplo, clicar aqui em adicionar, e a gente vai fazer isso agora, e vamos falar que o Douglas@cavalcante, ele pode enviar e-mails em nome desse grupo. Enviar e-mails como esse grupo e enviar em nome de, né? Pode parecer a mesma opção, mas não é. Se você for no enviar em nome de, vai aparecer um disclaimer na mensagem informando, né? Ó, e-mail do grupo @cavalcante.com.br enviado por Douglas@cavalcante. Então mostra o nome do usuário que está enviando a mensagem, né? Legal. Já passamos então para o grupo de distribuição. Vamos salvar aqui as opções, né, que nós colocamos. Legal. E agora a gente vai na parte de recursos. Então, o que são esses recursos? Dentro do Zimbra, você pode criar aqui 2 tipos de recursos. Um são os recursos de locais, né, um local, e recursos de equipamento. O que são recursos de locais ou de local?
são, por exemplo, um recurso de uma sala de reunião, né? Então eu vou colocar aqui sala 01. Sala 01 do domínio Cavalcante. Cavalcante. E aí eu clico em concluir. Então eu estou criando uma sala de reunião para ser utilizado aqui pelos meus usuários. Também posso criar aqui um recurso de equipamento, né? Então eu vou colocar aqui, vou criar um recurso de câmera fotográfica, que é bem comum, né? Algumas empresas têm aqui algumas câmeras para serem compartilhadas aqui entre os usuários, né? Então domínio Cavalcante também. E para que servem esses recursos? É para organizar, né? Esses recursos eles podem ser agendados dentro do calendário do e-mail para serem requisitados pelos usuários. Esses equipamentos então vão ser emprestados pela empresa e tudo fica muito mais organizado. Bom, agora que a gente já fez um resumo geral do painel, nós vamos voltar para o slide e ver então quais são as principais dúvidas, não dos analistas técnicos, né, não dos administradores, mas dos usuários, né? Isso é bem interessante. Então, dúvidas dos usuários. A dúvida 1. Como que eu configuro o Zimbra nos meus clientes de e-mail, né? Ou seja, nos meus softwares de e-mail? Então, a resposta é, depende do tipo de conta e também do cliente de e-mail que você usa. Se você está usando uma conta de e-mail que é POP, IMAP, né, que são contas conhecidas popularmente como contas básicas, você vai configurar como se fosse qualquer outro tipo de e-mail, né? Em qualquer cliente de e-mail você vai configurar do jeito que você já está acostumado. Agora tem algumas condições. Se você desejar utilizar uma conta com todos os recursos do Zimbra, nós chamamos esse tipo de conta como profissional ou conta avançada. Para fazer um paralelo, né, essas contas com todos os recursos são contas que são equivalentes aos recursos do Exchange, né? Então essas contas avançadas são contas que têm exatamente os mesmos recursos do Exchange e ainda mais recursos, né? Então, se você desejar utilizar uma conta avançada no Outlook, é necessário você fazer a instalação de um plugin que é chamado ZCO, e é um pequeno aplicativo que vai disponibilizar a opção dentro do Outlook para você configurar as contas do Zimbra. Já usando esse gancho, né, instalei um plugin dentro do Outlook. Então, o que muda no meu Outlook? Basicamente, não vai mudar quase nada. O que vai mudar na interface é que vai aparecer uma aba Zimbra dentro do Outlook para você conseguir fazer algumas configurações adicionais, tipo compartilhar o seu calendário, fazer respostas automáticas. Mas de resto, o seu Outlook vai continuar sendo Outlook, vai receber e enviar as mensagens e você vai trabalhar como você sempre trabalhou. As próximas dúvidas. O Zimbra tem um cliente próprio de e-mail? Então, sim. O nome desse cliente próprio, ele se chama Zimbra Desktop. E é uma ferramenta bem interessante, né? Um cliente de e-mail bem interessante, principalmente porque ele é gratuito, né? Ele é open source. Então, se você quiser usar o Zimbra com todos os recursos e ainda dar uma economizada com licenciamento, você pode usar essa ferramenta sim. Lógico que é um pouco diferente do Outlook, né? Os usuários já estão muito acostumados com o Outlook, mas com um pouco de vivência e adaptação dá para o usuário utilizar o Zimbra Desktop tranquilo. Uma outra dúvida muito comum, né? Eu tenho um computador Mac OS. Funciona normalmente? Sim, funciona normalmente, não muda quase nada. Você vai usar a configuração do Zimbra, lógico, né? Vamos voltando, né? Se você usar uma conta POP ou IMAP, não vai mudar nada. Do mesmo jeito que você sempre configurou, você vai configurar. Agora, se for uma conta avançada, né? Como nós já mencionamos, você quer utilizar todos os recursos do Zimbra, aí você vai configurar o e-mail usando um protocolo chamado ActiveSync. É um protocolo do próprio Exchange, mas fica tranquilo que funciona tudo normal, tanto dentro do Mail, né, que é aquele software nativo que já vem dentro do Mac, ou também dentro do Outlook para Mac. Legal, agora a gente finalizou aqui as nossas apresentações do painel e também as dúvidas. E nós recebemos, como eu já disse, né, algumas perguntas. E eu vou chamar aqui o Thiago para fazer algumas dessas perguntas de umas pessoas que mandaram as suas dúvidas para a gente. E vamos tentar responder aqui e ajudar dentro do possível. Isso aí, Douglas. É engraçado até porque a gente tem a seção de comentários aqui embaixo, mas o pessoal foi mandando as dúvidas para o meu e-mail, mas não tem problema. Qualquer coisa, se vocês quiserem
tirar algumas outras dúvidas que não foram tiradas, vocês podem estar utilizando os comentários aí na parte de baixo, que se a gente conseguir visualizar aqui a tempo, a gente tira agora as dúvidas, mas depois a gente também pode estar visualizando e entrando em contato por e-mail ou respondendo por ali mesmo. Mas olha, eu tenho aqui, acabou de chegar no meu e-mail, o Maurício, legal que ele preencheu tudo completinho. O Maurício, ele é gerente do setor de suporte de uma empresa com 2.000 funcionários e tem uma equipe de 12 técnicos de suporte. E a dúvida dele é, como ficaria a questão do painel para essa equipe? Todos teriam o mesmo login? Certo, eu até sinceramente não sei se eu entendi direito a pergunta do Maurício, mas assim, primeiro, durante a implantação do Zimbra, se a Penso realizar esse tipo de implantação, né, de configuração, nós daríamos um treinamento personalizado para a equipe de TI dele. Como eu já disse, isso é muito importante para a equipe de TI ter autonomia de suporte. Agora, sobre o login, todos teriam o mesmo login? Não, não teriam o mesmo login, né? Cada um teria que ter um tipo de login diferente. Inclusive, dentro do Zimbra, a gente consegue fazer tipo perfis de administração diferente. Então, cada atendente do suporte, ele só vai conseguir trabalhar no que você quisesse. Umas pessoas talvez só vão poder criar contas de e-mail, outras só vão poder alterar senhas dos usuários, outros vão poder ver algumas configurações mais avançadas, outros vão ver só configurações simples. A administração ela é totalmente delegável. Agora, provavelmente, Maurício, só você ia conseguir ver todo o painel como nós mostramos aqui hoje, né? Tem alguns recursos ali bem avançados e até um pouco sigilosos, né? Vocês viram que um administrador consegue ficar com o botão direito e ver e-mail. Então, isso, obviamente, só fica para alta gerência, né? Só os autocoordenadores conseguem ter esse tipo de recurso. Vamos lá, mais uma pergunta que eu recebi aqui também. É o Marcelo, ele é advogado e ele falou assim, tive a oportunidade de utilizar o Zimbra no passado e lembro que havia problemas ao tentar procurar itens de e-mail. Parece que esse erro é algo endêmico. Isso não é bem uma dúvida, mas tudo bem. Eu acho que eu entendi a dúvida dele, né? Realmente, em algumas versões talvez mais antigas, podia ter esse tipo de problema, né? Eu já tinha escutado, já tinha visto isso antes. Acho que você, Marcelo, deve ter usado uma versão bem antiga do Zimbra. E com certeza você usava o Zimbra através do Outlook e dentro daquele plugin que eu mencionei, que é o ZCO. Então, você tinha recursos avançados do Zimbra. Mas o ponto principal isso acontecia, mas era bem fácil você resolver. Era só mesmo você ir na configuração do painel de controle, lá na parte de indexação, e adicionar o formato de arquivo do e-mail do Zimbra, que no caso é um formato chamado ZDB. Tipo, o ZDB do Zimbra é como o PST do Outlook, entendeu? Do Exchange, da Microsoft. Então, assim, era só você ter adicionado esse formato dentro da indexação e com certeza esse seu problema teria sido resolvido. A última pergunta, até porque a gente está com o tempo em cima, mas reforçando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar tanto pelos comentários, ou pelo meu e-mail, ou pelo e-mail do Douglas, que está na tela, que a gente vai tirando essas dúvidas assim que nós vamos recebendo. Vamos lá. Thomas, gostaria de integrar meu e-mail com meu software ERP. O Zimbra faz essas integrações? Tá, essa é uma solicitação bem comum que a gente recebe, até porque o Zimbra, a gente sabe que ele é uma ferramenta open source, né, então de código aberto. Por conta disso, ele é totalmente integrável a qualquer ambiente, qualquer situação, né? Como eu já disse, principalmente porque ele trabalha com código aberto. Então, sim, você vai conseguir integrar com seu software interno, vai conseguir integrar com seu AD. Eu me lembro aqui de alguns casos em que nós integramos o ambiente de Zimbra com o software da empresa. Então, esse nosso cliente, ele queria que quando uma conta ou quando um login fosse criado dentro do software deles, dentro dos ERPs deles, o e-mail dessa conta também fosse criado dentro do Zimbra. E nós fizemos isso, foi integrado. Então, quem gerencia todas as contas de e-mail desse cliente, digo assim, no quesito criação e exclusão dessas contas, é o software ERP. Acho que a gente
está com tempo já escasso, né? Estamos chegando aqui nos 45 minutos. Então, acho que é isso, pessoal. O nosso tempo já chegou ao fim. Foi muito legal poder passar esse tempo, bater esse papo com vocês, né? E falar desse produto que eu particularmente gosto bastante. Vocês estão vendo aí na tela os meus contatos. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer problema até, se quiserem combinar de conversar sobre qualquer coisa relacionada ao Zimbra, vocês podem me chamar no e-mail. Novamente, eu agradeço a atenção de todos. Acho que todos devem ficar aí atentos, porque a gente ainda tem muitas palestras bem legais e interessantes para vocês que estão comparando ou tentando entender melhor sobre e-mail corporativo. Então, acho que é isso, pessoal. Tchau, tchau e muito obrigado.